Seja muito bem-vindo ao nosso estudo do dia de hoje, sexta-feira, dia 3 de julho. Hoje eu decidi interromper um pouco a sequência de provérbios para poder também continuar a sequência de salmos. A gente também iniciou, junto ao desafio Provérbios, uma série de estudos, ou uma leitura compartilhada, na verdade, do livro de Salmos, ou do Saltério, para poder aprender aquilo que o salmista diz a respeito da devoção verdadeira, a respeito da confiança no Senhor e da adoração a Deus. Tanto é que este é o título do vídeo de hoje, da nossa aula, que é Aprendendo a Confiar, baseado no Salmo de número 4 ao número 7. Eu gostaria de ter dado essa aula ontem à noite, mas eu estava terminando um estudo, terminando um curso, e eu não consegui tempo hábil para poder compartilhar esse estudo, então por isso que eu decidi fazer nesta manhã o estudo de Salmos e interromper Provérbios para até amanhã, sábado, dia 4 de julho. Vamos dar início, então, à nossa aula com o versículo 1 do Salmo de número 4, onde está escrito: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse salmo, como todos o livro de salmos, né, especialmente aqueles que são escritos por Davi, relatam a vida de comunhão, relacionamento e intimidade que Davi tinha com o Senhor. Eu não li o subtítulo, né, o subtítulo deste salmo, mas aqui em minha Bíblia está escrito que é ao mestre de canto com instrumento de cordas, salmo de Davi. Ou seja, salmo que em hebraico significa terrilim e em grego psalmoi, um cântico de louvor, de aclamação e de adoração ao Senhor, se inicia com o salmista Davi pedindo ao Senhor: responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Davi talvez poderia estar junto a nós em qualquer tipo de adversidade, de dificuldade. Vocês lembram que no vídeo passado sobre Salmos, nós falamos que no Salmo 3º, Davi aclama ao Senhor enquanto ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que tentava tomar o reino em seu lugar. Talvez aqui, neste Salmo de número 3, não existe um contexto muito claro, mas talvez Davi estava junto com outra adversidade ou outro obstáculo, outra barreira se levantando contra ele. E mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, Davi decide buscar a sua força, decide buscar a resposta em Deus, também nos ensinando a importância de nós buscarmos em Deus a resposta ao nosso clamor, a resposta à nossa angústia, como ele fala aqui: na minha angústia tu me deste alívio. Ele pede ao Senhor: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nós temos um Deus que está próximo e não está longe. Esta também é a maravilha do Deus bíblico, um Deus que é transcendente, ao mesmo tempo que ele está além da matéria, além da sua realidade. Ele não se confunde com a sua criação, mas também é um Deus imanente, um Deus que decide habitar entre nós, decide fazer um tabernáculo, como Moisés vai dizer, e decide estar em meio ao seu povo, decide responder às nossas orações, decide nos agir com misericórdia e graça com todos nós. Além disso, aparentemente Davi para de falar um pouco com o Senhor para poder direcionar a sua conversa, para direcionar o seu clamor, a sua angústia, para poder desabafar o seu coração com as pessoas que estavam ao seu redor. E aparentemente eram os seus inimigos. Ele vai falar no versículo 2. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Talvez aqui Davi estava falando contra seus inimigos, talvez contra pessoas que eram gentias, que não eram pessoas da aliança, e elas vão falar, ele vai dizer aqui: até quando vocês amarão a vaidade e buscarão a mentira? Isso é verdade. Muitas pessoas hoje em dia mesmo buscam a vaidade, aquilo que Salomão vai dizer em Eclesiastes, aquilo que é correr atrás do vento, aquilo que está apenas debaixo do sol e que não tem fruto para a eternidade. Pessoas que trocam, na linguagem de Paulo em Romanos 1, trocam a glória de Deus por aquilo que é terreno, por aquilo que é humano e que é passageiro, temporário.
Davi vai trazer o conselho a essas pessoas que trocam a vaidade, que transformam a glória dele em vergonha, que buscam a mentira ou engano em vez da verdade e de uma vida com princípios. Ele vai trazer aqui este conselho. Saibam que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando clamo por ele. Em contraste a uma geração incrédula, adúltera, que busca trocar a verdade pela mentira, Davi vai dizer: eu prefiro a minha porção, que é o Senhor. O Senhor decide para si aqueles que são piedosos, não por sua própria força, não pelo seu próprio mérito, mas por causa de um coração quebrantado e contrito, que em outro salmo vai dizer que Deus não rejeita, que nós não nos deixemos ser levados por uma geração talvez corrupta, talvez caída, que troca a verdade pela mentira, mas que nós busquemos um coração como o de Davi, um coração piedoso, de acordo e segundo um coração de Deus. O Salmo continua no versículo 4, trazendo uma grande dica ou uma grande instrução para a nossa vida emocional, onde vai dizer: tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Vamos dividir essas duas sentenças para a gente poder entender melhor. Esta sentença, tremam de medo e não pequem, é normalmente citada no Novo Testamento, na carta de Paulo, e outras versões trazem de uma forma diferente, onde está escrito: irai-vos e não pequeis. E um desdobramento, né, uma conclusão, uma aplicação que Paulo dá é: não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Saber que a nossa ira, é claro que nós, como seres humanos, tem aquela da animação, né, da divertidamente, as emoções principais são a alegria, a tristeza, o nojo e também a ira. É natural que nós nos iremos. Mas o salmista vai trazer aqui este conselho, essa exortação. Vocês podem tremer de medo, vocês podem se irar sim, mas não pequem, não caiam em pecado, a ponto de afrontar a santidade divina, a ponto de transgredir a lei do Senhor. Vocês podem sim se irar. Jesus se irou quando ele entrou no templo, mas saibam discernir qual é a intenção, qual é a motivação, a origem da sua ira. Será que é alguma coisa pecaminosa, alguma coisa que está dentro do seu coração e que te afasta do Senhor? Ou é uma ira justa, uma ira santa que está de acordo com a vontade de Deus? É claro que para nós, com um coração enganoso, corrupto como o nosso, é muito difícil nós sabermos discernir aquilo que é uma ira santa e uma ira justa. Por isso que o ideal é seguir o conselho de Davi, de irar e não pecar, e não deixar com que a nossa ira, como Paulo vai dizer, que o sol se ponha sobre a nossa ira, que nós venhamos a resolver todos os nossos problemas, nossos conflitos e questões, para que a ira não se desdobre em uma coisa pior futuramente. Além disso, a sentença, né, que conclui esta passagem é: consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro de uma frase do Joel J, que vai dizer que o melhor travesseiro, o travesseiro mais macio, é a consciência tranquila. Não existe preço que pague a consciência tranquila. A nossa paz precisa ser algo inegociável. É isso que Thiago Brunet escreve em seu livro Princípios Milenários, quando ele vai colocar que o princípio da paz é um dos 10 princípios milenares que nós devemos cultivar em nossa vida. Quando o salmista vai dizer que consultem no travesseiro o coração e sosseguem, isso ele nos indica, né, nos orienta a olhar para dentro de nós e ver: será que a nossa consciência nos julga para alguma coisa? Como Paulo também diz, né, a minha consciência de nada me julga. Quando nós pensamos: será que tem algo dentro de mim que afronta ao Senhor, que traz uma perturbação, que não é uma coisa que nós buscamos, na verdade? Nós queremos uma vida de paz, uma vida de entendimento, uma consciência melhor. O salmista vai dizer aqui: consulta no travesseiro. E se você não ter ira, se você não ter nenhuma coisa que está contra o seu próximo, algo que te leve a se irar, a buscar a contenda com o próximo, então você pode ter paz, você pode ter a sua consciência tranquila e sossegar e saber que você está no lugar que você deveria estar. Além disso, a conclusão do versículo 5 é: ofereçam justiça, sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Aprendendo a confiar é o tema deste vídeo, porque é um dos tópicos-chave de todo o livro de Salmos, que é a confiança em Deus. A palavra vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e que faz da carne mortal, né, o seu braço. A pessoa que deixa de colocar a sua total esperança, sua total fidelidade em Deus, que não muda, que é o mesmo, e passa a confiar no ser humano, que é mortal por natureza e que é volúvel, que é passageiro. Nós aqui precisamos seguir também esse direcionamento de Davi, que é oferecer
sacrifício de justiça. Outro salmo vai dizer que, né, oferta e sacrifício não quiseste, antes um corpo me formaste. Também isso tem a ver não apenas com a aplicação de que o próprio Messias, né, que ele que se tornou carne, habitou entre nós, mas também tem a ver com a nossa vida, como Paulo vai dizer em Romanos 12. Nós somos feitos sacrifícios vivos para serem entregues ao Senhor. Agora nós não precisamos mais do sacrifício da antiga aliança, de entregar um cordeiro para sacrifício de um holocausto, mas nós mesmos, de nossa própria vontade, claro que motivado pela graça, inspirado pelo Espírito Santo, mas nós oferecemos os nossos corpos como um sacrifício vivo de justiça, uma vez que nós somos justificados pelo Senhor. E assim nós podemos confiar nele, depositar nossa confiança total, plena e exclusiva nele. No versículo 6 ele vai concluir dizendo: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? E aqui, só essa sentença já daria pra gente poder fazer toda uma aula sobre o que é o bem, o que é o bom, o que é o belo, o que é o correto a ser feito. Toda a história do pensamento humano, da filosofia ocidental, procura entender e investigar o que é o bem. Também quando Jesus é interrogado pelo jovem rico, foi sobre o jovem rico, que falou para Jesus, né, para o mestre, me ensina o que é bom mestre, me ensina o que é bom a ser feito para herdar a salvação. E Jesus vai dizer, por que me perguntas o que é bom, se só um é bom, que é o próprio Deus. Deus, portanto, é o sumo bem. Dele procede toda a bondade, toda a beleza, tudo aquilo que é pleno bem do Senhor. E quando nós buscamos, então, nós entendemos que aquele que nos dá a conhecer o bem é o próprio bem em pessoa, que é o Deus. Então nós paramos de procurar a bondade nos outros. É claro que os outros podem ter uma bondade como um resquício da imagem, da imago Dei que todos nós possuímos, da imagem de Deus, mas ainda assim é uma bondade corrupta, porque devido à presença do pecado, a gente teve a imagem de Deus distorcida. Então a única pessoa que nos é capaz de nos dar a conhecer realmente o bem, como nós aprendemos em Provérbios também, a única pessoa que nos pode trazer a sabedoria, um caminho de virtude, uma vida de maior elevação espiritual, é o próprio Deus. E é isso que Davi conclui ao dizer que aquele que nos dá a conhecer o bem é o Senhor, e por isso ele pede: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Certamente isso é uma referência à bênção sacerdotal presente no livro de Números, quando o Senhor orienta Moisés em toda a conclusão dos serviços levíticos. O sacerdote deveria falar: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Aqui, então, Davi entende que o nosso lugar é de pedir a Deus a ação dele, a luz no rosto dele possa resplandecer sobre nós, porque ele é a luz do mundo e a luz dele significa a nossa vida. Nele nós temos vida e vida em abundância. E a conclusão, portanto, está presente no versículo 7 e 8, onde vai dizer que mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, do que os inimigos de Davi, do que os gentios, do que os povos que não estão na aliança, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. A nossa alegria, como Paulo vai dizer em Filipenses, precisa estar no Senhor. Deus é a fonte da nossa alegria. Portanto, quando nós estamos nele, é impossível nós não estarmos felizes, não estarmos em plenitude de vida. E ele se conclui com uma sentença, com uma declaração, uma constatação de confiança e paz. Eu me deito, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O salmista que começou dizendo a sua oração, pedindo ao Senhor para responder o seu clamor, pedindo a sua misericórdia em meio aos inimigos que estavam ao seu redor, que transformavam a sua glória em vergonha, que trocavam a verdade pela mentira, que buscavam amar a vaidade. Agora Davi decide confiar e descansar em Deus. E assim, ao nós nos alegrarmos nele, nós podemos ter uma vida de paz, de segurança, de tranquilidade. Ainda que lá fora o mundo possa estar desmoronando, aqui dentro, nosso coração precisa estar alicerçado naquele que não muda, que é o próprio Senhor. Salmo de número 5, versículo 1 está escrito: ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém,
pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos que confiam em ti. Cante de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Confiança, vocês lembram, eu disse que a palavra principal é o assunto-chave de todo o livro de Provérbios, de Salmos, de Provérbios também, claro, mas especificamente no livro de Salmos que nós estamos vendo aqui, a confiança em Deus. Davi, mais uma vez, estava, para variar, assim como todos nós, passando por dificuldade. Ele vai dizer aqui, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Quantos de nós muitas vezes estamos, talvez, em solidão frente aos outros, ou talvez, mesmo em meio à multidão, mesmo em meio a várias pessoas, nós nos sentimos sozinhos e pedimos ajuda, mas não recebemos. E aqui Davi vai trazer essa boa notícia de que ainda que os outros possam nos abandonar, nós podemos confiar em Deus, porque Ele dá ouvido às nossas palavras, Ele atende o nosso clamor e também escuta o nosso gemido. Ele, que como Davi reconhece que é um rei, sim, ele é um soberano, ele está acima do trono, mas também é o nosso. Ele é o rei, Davi fala, escuta, rei meu, escuta, Deus meu. Ele é rei, mas também pode ser nosso. Ele é Deus, mas também pode ser nosso. E como Jesus vai dizer na sua oração, Ele é Pai e também pode ser nosso. Desde que nós nos apresentemos a Ele, desde que nós nos acheguemos a Ele, Ele também vai se achegar a nós. A nossa voz, assim como Davi vai dizer aqui, precisa chegar a Ele. E nós podemos ter a certeza que se nós temos fé, de que Ele está presente em nós, e certamente Ele está, nós iremos estar próximos a Ele, como em Hebreus vai dizer que aquele que se aproxima dele precisa ter fé, porque aquele que não acredita, né, também Tiago vai dizer que aquele que duvida é como a pessoa que é inconstante, que não é firme em seu propósito de acreditar. Além disso, no versículo 3 vai falar que de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Eu não sei o horário que você está assistindo essa transmissão, mas eu estou fazendo agora de manhã. Eu acordei, era 5h45 mais ou menos, estava me preparando para poder trazer este estudo, para poder também apresentar a Deus as primícias da minha vida, apresentar as primícias do meu dia, porque Ele é merecedor do meu melhor e também daquilo que vem antes. Se muitas pessoas acordam cedo, porque precisam, é claro, para trabalhar, também é importante nós aprendermos a urgência, né, a necessidade de nós acordarmos cedo para entregar, para devotar ao Senhor o nosso melhor. A nossa voz, como Davi vai dizer aqui, a nossa oração e ficar esperando a sua resposta. Além do versículo 4 vai dizer que Deus não é aquele que se agrada com a iniquidade. Na verdade, Ele não pode compactuar com o mal, porque isso é contrário à sua natureza santa, justa, boa e pura. Deus é um Deus justo, um Deus de integridade. E aqueles que buscam um relacionamento com Ele também devem seguir uma vida de princípios, uma vida de acordo com seus propósitos. No versículo 5 vai dizer que os arrogantes não permanecem em sua presença, porque em outra passagem está escrito que Deus rejeita os soberbos, os altivos, mas concede graça aos humildes. Nós também precisamos entender a importância de buscarmos a humildade constante, não sermos pessoas que arrogam para si além de quem elas de fato são, porque assim elas não irão estar na presença de Deus. Por fim, no versículo 6 vai ter a conclusão de que Deus destrói aqueles que proferem a mentira. O Senhor abomina o sanguinário e fraudulento, pessoas que afrontam o caráter de Deus, o caráter bom, o caráter verdadeiro, ao praticar a mentira consigo mesmo, com seus próximos e também com o próprio Deus. É claro que é impossível nós mentirmos para Deus e também para nós mesmos. A gente tenta mentir para nós mesmos, a gente tenta colocar mentiras, mas lá no nosso exterior a gente sabe o que é real. E também o próprio Deus sabe. Ele que sonda o nosso coração e nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, frente a esses inimigos que trocam a mentira pela verdade, entre aqueles que eram sanguinários, aqueles que eram trapaceiros, Davi decide estabelecer qual era a sua posição. E ele entende que o seu lugar era a casa de Deus, a presença do próprio Senhor, onde no versículo 7 vai dizer: eu, porém, pela tua misericórdia,
pela riqueza da tua misericórdia que é rica, que é abundante, que transborda aqueles que buscam a sua misericórdia. Eu entraria na sua casa e me prostraria. E essa figura de se prostrar, né, essa ação de se prostrar tem a ver com a adoração, tem a ver com a nossa entrega, com o nosso sacrifício, com a nossa oferta para Deus, uma vez que nós entendemos que Ele se ofertou para nós em sua graça, em seu amor. No versículo 8, o salmista vai pedir ao Senhor o mesmo pedido que todos nós devemos fazer todos os dias. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. É um pedido de sabedoria, realmente. Um pedido de iluminação, de direcionamento. Muitas vezes nós não sabemos para onde nós vamos, não é verdade? Eu lembro que no romance, né, no livro Alice no País das Maravilhas, tem essa passagem onde a Alice não sabia para onde ir e ela pergunta para o gato de Scheherazade qual caminho eu devo seguir. E ele diz que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Contudo, nós que somos filhos de Deus, sabemos que nós não estamos ao sabor dos ventos, nós não estamos sem direcionamento, mas temos um alvo que é Cristo, temos um alvo, temos um destino que é de glória em glória. E assim, uma vez que nós temos clareza, consciência de para onde nós vamos, nós podemos pedir ao Senhor um alinhamento, uma sintonia ao seu próprio caminho, aquilo que Ele deseja para a nossa vida, a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. No versículo 9 e 10 existem essas sentenças, né, essa declaração das pessoas que não seguem a vontade de Deus, e também é uma passagem que Paulo vai dizer isso em Romanos, para poder constatar o pecado, a pecaminosidade que o povo que está afastado de Deus peca, onde vai dizer que no versículo 9, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Isso não pode nos trazer, talvez, uma ação ou talvez um sentimento de superioridade, de achar que nós somos melhores porque nós estamos buscando a face de Deus. Não, miseráveis os homens que nós somos. Quem nos liberará desse corpo? É entender que nós precisamos entender sempre que nós temos a condenação, o juízo de forma natural, mas a única coisa que vai nos tirar deste juízo, dessa condenação, é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o amor dele que transborda. Então não existe nada diferente entre nós e as pessoas que vivem no pecado, desde que nós, a única diferença, claro, é o novo nascimento, o arrependimento, que todos nós devemos buscar constantemente, uma vida de devoção e entrega ao Senhor. E a constatação, né, o juízo, a condenação para as pessoas que vivem com a mentira, cuja boca é como um sepulcro aberto, a culpa, que eles caiam pelos seus próprios planos. Portanto, no versículo 11, o salmista vai concluir com essa aclamação de confiança, que também é o assunto principal deste vídeo. Alegrem-se todos que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Que nós, mais uma vez, possamos atender e seguir o exemplo de Davi. Não ser como aqueles cuja boca é como um sepulcro aberto, que falam a mentira, que proclamam que são sanguinários, mas pessoas humildes, mansas e que buscam se alegrar no Senhor, cujo júbilo, a fonte de toda alegria está na presença de Deus, que Ele é o nosso escudo, nos cerca com a sua bondade. Os últimos dois salmos que nós iremos abordar nessa leitura são o Salmo 6 e o 7. O versículo 1 do Salmo 6 está escrito: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. De tristezas meus olhos se consomem. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Há 3 anos, em um dia semelhante como esse, dia 3 de julho, eu estava numa situação parecida com a de Davi. Eu tinha acabado de receber a notícia de que minha mãe tinha sofrido um acidente, e quando eu fui até o hospital junto com a minha família, o médico
trouxe a triste notícia de que minha mãe havia partido. Quando eu estava lá, de forma talvez inconsciente, eu falei as mesmas palavras que Davi. Até quando, Senhor? Por que, Deus? E as pessoas cuja a espiritualidade de plástico, que é uma devoção, uma religião de plástico artificial, não são capazes de entender que, mesmo em uma vida de amor e de intimidade com o Senhor, também existe lugar para a dúvida sincera. Não o questionamento incrédulo, mas uma dúvida sincera. Senhor, eu amo o Senhor, eu confio em Ti, mas por que eu perdi a minha mãe? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. E a graça nos dá este lugar de confiança, de que é como um pai, nós podemos nos chegar a ele e perguntar de forma sincera. E muitas vezes nós não iremos ter resposta. Jó não teve resposta no fim da sua luta, no ápice do seu sofrimento, depois que ele teve tudo aquilo restaurado. Deus não respondeu para ele porque aquilo aconteceu. Porque nós não precisamos de respostas. Precisamos muitas vezes apenas da presença de Deus. Precisamos ter uma vida de relacionamento com o Senhor, que isso nos basta. Davi entende isso e disse: Senhor, não me repreendes na tua ira, não me castigues no teu furor. Talvez aqui ele havia cometido algum pecado, como todos nós estamos suscetíveis a pecar, e ele pede o perdão, pede a graça e a misericórdia do Senhor, e pede aqui a compaixão do Senhor, porque aparentemente, né, de acordo com aquilo que está escrito aqui, ele estava sofrendo as consequências do seu pecado, estava tendo dores físicas no seu corpo, no seu organismo, por causa daquilo que ele havia pecado. E aqui no versículo 3 tem a passagem-chave, onde todos nós podemos fazer, desde que nós tenhamos, de fato, uma vida de comunhão sincera com o Senhor. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor vai se ausentar, talvez, o Senhor não vai julgar. Até quando, Senhor? As pessoas vão sofrer. Até quando, Deus? Nós iremos passar por coisas difíceis. É uma dúvida sincera, um questionamento honesto de uma pessoa que vive com o Senhor, mas que sabe que uma vida de amor e comunhão também dá lugar para a pergunta sincera, para a interrogação sobre o sofrimento, sobre a suposta ausência de Deus em muitas coisas. E a resposta a essa suposta ausência de Deus está no versículo 4, a tolerância, a paciência do Senhor. Volta-te, Senhor, e socorre-me, salve-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. O cenário que o salmista pinta aqui, que ele narra, é um cenário de total desolação, de sofrimento e dor, realmente. Ele vai dizer que ele está cansado de tanto gemer. As suas lágrimas fazem ele se alagar, de forma metafórica, em seu leito. De tristeza, seus olhos se consomem. E envelhece seus olhos por causa dos seus muitos adversários, dos seus inimigos. E no versículo 8, ele vai concluir para mostrar o caráter santo de Deus, a justiça do Senhor. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. E Davi vai responder, porque ele vai constatar isso, do seu afastamento, da sua separação do pecado. Porque o Senhor ouviu a minha voz do lamento. O Senhor nos ouve, assim como ele ouviu a Jó em sua dor. O Senhor nos ouve, assim como ele me ouviu há 3 anos, na véspera do meu aniversário de 20 anos, quando eu perdi minha mãe. O Senhor nos ouve. E nos ouve não muitas vezes para nos trazer resposta, mas para dizer que eu estou aqui. Eu sou Emmanuel, Deus conosco. Ele ouve a nossa súplica, assim como ele ouviu a súplica de Davi e acolhe a nossa oração. Deus ouve o nosso lamento. Ele não quer murmuração. Murmuração é aquilo que o povo de Israel faz ao estar no Egito, né, ao sair do Egito, e se lembrar dos melões, dos pepinos, dos peixes, das carnes de lá, e murmurar contra o Senhor, murmurar da sede que eles tinham. Mas a lamentação tem um lugar, sim, no coração de Deus. Assim como Jeremias lamentou pela dor do povo de Israel, de Jerusalém, que havia sido incendiada, queimada, invadida. A lamentação sincera, a dor que Abraão sentiu ao ter de sepultar Sara, a dor de saber que esta vida não é o nosso fim, e saber que nada está bem aqui até que Jesus retorne, até que o dia do Senhor venha e tudo seja restaurado. É entender que, como Paulo vai dizer em Romanos 8, que toda esta criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu aprendo isso com um curso que eu fiz ontem de teologia, Macários, do pastor Luiz Saião, onde vai dizer que é como se fosse uma misericórdia de Deus, colocar toda a criação sujeita à vaidade, na linguagem de Paulo, para poder dizer, para poder mostrar que até a própria natureza está esperando, está aguardando com ardente expectativa, na linguagem de Paulo, com que nós, os filhos de Deus, se manifestem de forma madura, que nós venhamos a atingir, a nos amadurecer na estatura do varão perfeito em Cristo
Jesus. A confiança em Deus tem a ver com isso, em entregar o nosso coração para Ele, o nosso lamento, o nosso choro, entender que Ele irá nos responder. O último salmo que nós vamos falar no vídeo de hoje é o salmo de número 7, onde está escrito no versículo 1: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, e eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra tua grandeza contra os meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que o designaste. Reúne-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas as mentes e o coração, ó Deus justo. Tu és o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio cano desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse é um salmo bem extenso, são 17 versos, mas o que eu posso pontuar algumas coisas específicas àquilo que está presente neste texto. A coisa que eu posso talvez ressaltar de forma mais enfática é que está presente neste texto uma estrutura dentro da teologia, né, dentro do ramo da exegese, que é o estudo do texto bíblico, uma estrutura quiasmática, que é como se fosse um funil, onde ou talvez uma estrutura onde a sentença inicial que inicia é referente, retoma a sentença que conclui. E a segunda sentença se tem a sua conclusão na sentença penúltima. E assim por diante. A terceira também tem o seu reflexo na antepenúltima. E assim por diante. Por exemplo, nós vemos aqui na primeira sentença, no primeiro verso, que Davi vai falar: Senhor, em ti me refugio. Ele vai falar que pedir ao Senhor uma salvação de todos aqueles que o perseguiam e se livrava e pedia uma libertação, um livramento dele. E agora, passando para a conclusão do versículo 17, que é a relação, né, que é o versículo que tem a sua correspondência nessa estrutura quiasmática, ele vai falar: eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. A gente não tem tempo para poder fazer toda a análise esmiuçada de todos os versículos, né, tudo aquilo que corresponde um ao outro, mas nós podemos entender, importante, que Davi entoa esse salmo também no subtítulo, né, subtítulo desse salmo está escrito aqui: Cântico de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Não existe um contexto aqui muito claro sobre quem foi esse Cuxi, o benjamita, mas aparentemente era uma situação de dificuldade, mais uma vez, onde Davi estava pedindo a intervenção divina. E o centro, né, dessa estrutura quiasmática, o principal texto, né, a principal passagem desta oração de Davi é aquilo que está escrito no versículo 9, que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Parece que Davi vai trazer mais uma vez essa contraposição, né, entre o justo e o injusto, entre a pessoa que confia em Deus e a pessoa que não decide confiar no próprio Senhor. E assim o Senhor vai fortalecer o justo, vai trazer força àquele que decide confiar nele. E assim, porque ele sonda a mente e o coração, ele conhece cada um de nós e é capaz de entregar a cada um a sua própria obra. Também é algo presente dentro da leitura poética, principalmente na literatura de Salmos, que é aquilo que é conhecido como a teologia retributiva. Se você faz algo bom, você vai colher algo bom. Se você faz algo ruim, você vai colher algo ruim. Isso é verdade para a grande maioria dos casos, mas muitas vezes isso não acontece. Como é o caso de Jó, como é o caso de Eclesiastes, onde a gente fala que muitas vezes coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso é inevitável
em um mundo cercado pelo mal, cercado pelo pecado. Então, essa teoria retributiva de que o Senhor vai trazer coisas boas a pessoas que plantaram bem, sim, é boa, mas é talvez limitada quando nós buscamos entender a total realidade de que muitas vezes nós estamos sujeitos a passar por provações, a dificuldades, mas isso não pode nos deixar nos afastar da confiança que Davi tinha de Deus como esse justo juiz, aquele que sente indignação todos os dias, que busca a santidade, que busca uma vida de conversão, uma vida de que as pessoas convertam-se a ele e assim andem em seus preceitos e caminhos. Eu espero que ao longo desses 4 longos salmos você possa ter entendido melhor a beleza, a riqueza da confiança em Deus, da soberania do Senhor e de uma vida de total dependência nele. Que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você for, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa verdade da confiança e descanso no Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia.